Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Bom, vamos para mais uma fase aqui. Eu sou sou a penúltima conversa antes da nossa apresentação principal. E eu tenho um prazer aqui de conversar. A gente vai conversar essa tarde inteira. Eu vou estar aqui com vocês para conversar no assunto dessa transformação do mundo que eu falei ontem na nossa abertura, que é essa coisa do AI. E para isso, eu vou chamar aqui dois convidados muito especiais e com muito conhecimento de causa e que viveram e vivem desafios muito interessantes, estão na crista da onda dessa revolução que está acontecendo. A primeira dos convidados é a Paula Belízia, que é VP da AWS da América Latina. A Paula é executiva há mais de 30 anos, com experiência em tecnologia, atuando em empresas como Microsoft, Apple, Google e eBanks. Acho que podia parar aí, mas eu vou continuar. Hoje ela lidera a AWS na América Latina. É reconhecida pelo seu trabalho em transformação digital, diversidade e causas sociais. Foi eleita executiva do ano pelo Valor Econômico e uma das 50 mulheres de impacto da América Latina pela Bloomberg Linea. Ao lado dela, eu vou estar também com o Milton Maluf Filho, que é o CEO do Itaú Unibanco. É isso aí, ele veio aqui com a gente. Vem, Paulo, vem aqui. Eu vou apresentar o Milton então depois. A Paula eu conheço ela há muitos anos. Só fala quantos, né, Geraldo? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Geraldo. Tudo bom? Vou chamar o Milton aqui, mas o Milton, a primeira vez que ele vem no VTEX Day, vamos ver se ele curte para vir de novo. E o Milton é presidente do Itaú desde 2021, com mais de 20 anos de trajetória no banco. Já liderou a Redcard, o Itaú Corp Banca, no Chile, e áreas como finanças, riscos e cartões dentro do Itaú. É um dos principais responsáveis pela transformação digital do Itaú e da inovação contínua da instituição. Acho que é um grande prazer ter você aqui, hein? E é muito legal aqui que a gente gosta muito do lugar que a gente trabalha, que a gente está vestindo a camisa. Exatamente. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindos. Obrigado. Pô, Obrigado. Prazer, uma honra. Uma honra estar aqui. É uma honra para mim. Eu tenho esses momentos no VTEX Day que sempre a gente se supera. E aqui é mais uma superação para mim. Ter vocês dois aqui no palco. Eu espero que eu consiga ser um bom moderador. Será, com certeza. E eu vou começar esse nosso papo com você, Milton. A gente na VTEX, a gente fala que de vez em quando, que é orientado ao futuro, que a gente projeta um futuro e informa nossas ações presentes por esse futuro. E aí veio o Itaú com a declaração do Banco Feito de Futuro. Aí eu falei, caramba, isso é muito legal. E é um direcional, acho que muito importante para setar a cultura da organização como um todo e setar as expectativas do cliente do Itaú. E aí eu quero aqui, então, o Itaú é uma instituição sólida, com bastante anos. E eu queria ouvir de você, como é que foi essa coisa de ter que reaprender como executivo numa organização para fazer o Itaú se reinventar
à luz da tecnologia e assim, vamos combinar, como todas as empresas do mundo, se transformar numa empresa de tecnologia. Até uma fazenda é uma empresa de tecnologia hoje. E eu quero saber como é que isso funciona e aonde está, em que lugar da organização que tem mais liberdade para inovar, como inova, como é que isso espalha na organização, vem de baixo para cima, de cima para baixo. Me fala, como é que o Itaú, essa instituição, conseguiu chegar onde chegou, porque assim, para mim é gritante. Eu conheço o Itaú desde 30 anos atrás, é gritante como é outra empresa que apareceu sem se disruptar inteira, né? Crescendo. Legal, olha, primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite. Paulo, é um prazer dividir o painel com você. Geraldo, parabéns. Evento maravilhoso, lotado, muito bonito. Primeira vez que eu venho, ano que vem me convida, eu volto. Achei muito bacana, assim, muito legal mesmo. Mas olha, eu acho que falar do banco, precisa colocar em perspectiva. A gente celebrou ano passado 100 anos. Você imagina quantas vezes o banco teve que se reinventar ao longo dos últimos 100 anos. E da mesma forma a gente entende que o banco tem que continuar aprendendo, reaprendendo, desaprendendo e se reinventando todos os dias pelos próximos 100 anos. Quando você fala de feito de futuro, você coloca uma perspectiva para os times de que o que nos trouxe até aqui é super importante. A gente tem que honrar a nossa história sempre, reconhecer os pilares da nossa cultura, que são atemporais, a ética é atemporal, cuidar do cliente é atemporal, performance é atemporal, mas você tem que estar aberto também a se adaptar às mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, as principais mudanças que nós fizemos aí ao longo desses últimos anos, a primeira é a transformação cultural, e eu acho ela a mais importante para você conectar todos os pontos. Tecnologia é importante, não há dúvida. Você ter métodos de trabalho ágil e se adaptar à realidade e aos tempos atuais é super importante. Mas se você não tiver uma cultura muito forte que te impulsiona a pensar diferente, a fazer diferente, essa transformação ela não acontece, né, no limite que ela deveria. Então, alguns aspectos para nós foram muito importantes. A gente vem de uma cultura muito hierarquizada. É o setor bancário, não é o Itaú, no mundo todo. A gente vem de uma cultura de comando e controle muito forte, então muita centralização de decisão e de poder. E quando você trabalha com sistemas monolitos, mainframe, tudo que você faz demora, é menos eficiente, mas você faz para milhões de clientes. Logo, a sua capacidade de errar, de aprender, de testar, de inovar, fica muito limitada. A hora que você potencializa todos esses impactos, em que você cria uma organização em que as pessoas empreendem, em que você reduz layers executivos e reduz a hierarquia, um ambiente mais humanizado, em que as pessoas são estimuladas a errarem e aprenderem rápido com os próprios erros e corrigirem rápido. A gente aprendeu muito com a cultura da Amazon e discutimos muito o fail fast, o two-way door, que são elementos muito importantes que a gente traz para dentro do banco, para que as pessoas sejam empoderadas, para que os 1.300 squads que a gente tem no banco tomem decisões todos os dias, sabendo que no final do dia o que une a todos é a centralidade no cliente. E a tecnologia é um enabler para a gente conseguir potencializar essa visão e chegar no cliente da melhor forma possível. Sair de um banco transacional e virar um banco de contexto, um banco consultor, um banco que entende a necessidade de cada cliente no seu momento, na sua necessidade. E você consegue hiperpersonalizar o banco no momento em que você sai da lógica de monolito, vai para uma lógica de microserviço, sai da lógica de trabalho waterfall e vai para a lógica de trabalho ágil, e você cria uma cultura e um ambiente em que as pessoas se sentem de fato parte de um todo. A gente ampliou muito o grupo de sócios, a gente eliminou os layers, a gente eliminou os títulos e, mais importante, a gente eliminou as paredes entre os segmentos, entre as áreas, porque era um banco muito centralizador, em que as áreas se sentiam donas do seu processo de fim a fim, mas não tinha uma integração do todo. Como é que você potencializa o todo e entrega um só Itaú para o seu cliente? E foi essa mudança que fez com que a gente conseguisse colocar no ar soluções altamente inovadoras, com inteligência artificial,
em prazos recorde. Saímos de 1.000 mudanças em produção mês para 20.000 mudanças em produção mês. Quer dizer, é tecnologia em larga escala com uma cultura muito forte. Muito legal. Eu acho que você falou aqui um monte de coisa que me identifico muito. A maior delas é essa coisa de não ter medo de errar, né? E da gente como liderança não punir o erro. E aí, Paulo, eu de vez em quando eu vejo você... Você já falou aqui, eu ouço você. Eu também. Eu também te ouço. E você fala muito assim de não ter... não ter medo de tomar risco. Coragem. E como é que essa eu imagino que tem a ver, estou juntando as perguntas porque eu imagino que tem a ver. Como é que essa sua fala nas apresentações impacta no seu jeito de liderar na AWS? Super. Primeiro, Geraldo, eu quero de novo agradecer. É uma honra estar aqui com 2 dos clientes mais simbólicos do nosso Customer Obsession, né? Porque toda vez que a gente é parte pequena da transformação de uma empresa como Itaú e da criação de uma empresa como Vetex, é a gente vivendo a nossa cultura. Então, eu estou muito honrada de representar a AWS nesse momento sui generis para a gente no Brasil. Sabe o que eu acho, Geraldo? A sua pergunta é ótima e talvez tenha conexão com o que o Milton falou, porque talvez o pior do medo de errar é a paralisia, né? E o custo de você não fazer nada é maior do que o custo de errar, muitas vezes. Ficar parado é uma decisão, né? Ficar parado é uma decisão, velocidade é uma decisão, né? A transformação é uma decisão. Então, se está com medo, é o famoso vai com medo mesmo, né? Agora, na minha carreira, já de bastante tempo, eu acho que uma coisa que sempre me identificou, Milton, foi querer estar no olho do furacão, né? O que significa, traduzindo na nossa cultura, você falou muito de cultura, Milton. Cultura para a gente é tudo na Amazon e na AWS. E uma das coisas que a gente fala muito na nossa cultura é o bias for action. Ou seja, o nosso bias é para ação. E muitas empresas, inclusive a gente mesmo no dia a dia, fala dessa coisa de ter que errar, mas poucas empresas suportam o erro, né? Então, ter que errar, mas realmente arcar com as situações onde o erro vai acontecer, o que você vai fazer com isso? E para a gente na AWS, que é um modelo mental que eu já tinha e que coincide muito com o que eu estou vivendo agora, essa coisa do bias for action, o jeito como a gente toma decisão, Milton. A gente toma decisão separando, né, o que a gente chama de one-way door, two-way door. One-way door são as decisões que provavelmente no banco vão precisar ser centralizadas mesmo, porque elas não têm volta. Enquanto que as two-way door são decisões que você pode empoderar o teu time a tomar no dia a dia. E é isso que vai gerar o que você falou, Milton, né? De quebrar as paredes, de fazer com que a burocracia seja eliminada, combatida todo dia. No final de tudo, para a gente é o day one, né? É viver como uma grande startup, tomando decisões que vão ajudar a empresa a chegar nas suas convicções. Muito legal, muito legal. Milton, você no meio da sua primeira resposta, você levantou o assunto de AI. Eu tenho que cortar, não tem jeito, porque é um assunto que está todo mundo falando, toda hora. E eu queria saber assim, o que o banco está pensando, está se alavancando, ou está imaginando, como é que está escolhendo investir, para onde? O que a AI está influenciando o futuro do Itaú? Legal, olha, eu sempre conto essa história encadeada, porque se a gente não tivesse feito todo o investimento que foi feito ao longo dos últimos anos em transformação tecnológica, modernização, migração para a cloud, toda essa transformação cultural, método de trabalho, visão cliente, hoje a gente não conseguiria potencializar AI como a gente está conseguindo fazer. Primeiro, toda a mudança de dados e ter uma companhia obcecada por gestão de dados faz muita diferença nesse momento de AI. A gente tem toda a nossa arquitetura de dados hoje em data mesh, 100% em cloud, e pensar quantos bancos no mundo, do tamanho do Itaú Unibanco, conseguiram fazer essa transformação na escala que nós fizemos
E, de novo, continuamos fazendo, né? O jogo nunca tá ganho, é um jogo infinito. O trabalho de AI, desde o início, na nossa visão, foi a gente precisa estar liderando essa transformação. Esse é um objetivo. Mas não é pelo hype, não é simplesmente por dizer AI, se a gente não tiver aplicações concretas e práticas do potencial da AI. O que eu tenho visto, ontem eu fazia uma discussão longa com o meu time sobre AI, primeiro tem que vir de cima. Essa é uma agenda do CEO. Não é uma agenda que você pode delegar, ela é indelegável. O CEO tem um papel, eu falo muito de cultura na organização, para mim é o Chief Executive Officer, mas mais do que o Chief Executive Officer é o Culture Executive Officer. É quem tem que liderar a cultura da organização o tempo inteiro, pelo exemplo, fazendo, criando ambiente, estimulando para que a inovação e o empreendedorismo aconteça numa organização do tamanho da nossa. E a inteligência artificial é um meio para a gente conseguir fazer o que a gente já faz bem ainda melhor, com mais eficiência, com mais hiperpersonalização, entendendo mais rápido as necessidades, entregando mais valor e sair mesmo dessa lógica de transacional para um banco consultor. Um banco que entende a necessidade do cliente e agrega valor no seu processo de tomada de decisão. Agora, a tecnologia, os LLMs estão disponíveis para todos, né? Enfim, tem várias soluções de mercado. O que eu acho que diferencia o Itaú Unibanco nessa jornada é que a gente consegue somar décadas e décadas de aprendizado em segmentos e negócios específicos, onde a gente tem um papel de liderança potencializado pela inteligência artificial. Então, a forma de treinar os nossos modelos, a forma de levar conhecimento para os nossos modelos, a gente está lançando, agora eu anunciei há 2 semanas, o nosso Wealth Specialist, totalmente powered by inteligência artificial. Que legal. Não adianta colocar um modelo se você não tem contexto e conhecimento de investimentos. Se você não entende e não tem milhares de variáveis dentro da organização para dar a melhor assessoria em escala com qualidade para o seu cliente. Massa crítica de feedback. Massa crítica de feedback. Então, esse é um processo. A gente tem mais de 250 projetos em inteligência artificial generativa hoje no banco. A gente tem, todos os membros do comitê executivo têm obrigação de terem um foco exclusivo e dedicado para a AI e trazerem nas suas reuniões o que eles estão fazendo, aprendendo e levando de soluções para os seus clientes. A gente tem um segmento hoje, a gente vai nos próximos dias falar mais do EMPES, que é uma plataforma tecnológica para empresas 100% powered by AI, uma plataforma que foi desenvolvida com tecnologia moderna em 6 meses, com muito reuso de soluções, potencializada por inteligência artificial em todas as interações com os nossos clientes. Então, vai desde processos que a gente atua para dentro, nas áreas de operações para ser mais eficiente, no call center para ser mais eficiente, nos próprios desenvolvedores. A gente tem 17 mil desenvolvedores de tecnologia hoje, utilizando soluções de AI para serem mais produtivos, né, no desenvolvimento de códigos. E agora a gente tem um trabalho que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, que eu acho que é um diferencial, que é o Responsible AI. A gente criou todo o framework dentro da organização para criar os guardrails, para que a gente consiga interagir com o cliente e definir os limites dessa atuação, tomando todo o cuidado para que os modelos não alucinem, para que a gente não entre em discussões de vieses e discussões de gênero, de raça ou qualquer tema. Então você precisa criar e ensinar o seu modelo o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, o que ele não deve em absoluto, dado que ele faz parte de um grande conglomerado. Enfim, então essa tem sido a nossa agenda, o nosso objetivo é estar na vanguarda e acho que a gente tem conseguido lançar com enorme velocidade soluções, enfim, a cada semana soluções novas. Olha, muito interessante. Como você falou, um advento tecnológico novo, a gente não sabe o paradigma que ele vai ajudar, não sabe aonde vai ajudar, pode mudar o banco inteiro, como você falou, mudar o jeito que faz o wealth management, mudar o jeito que atende empresa, mudar tudo. E eu vejo exatamente o que você está falando, que tem que ter um pouco de ser prescritivo do lado do CEO, para que a gente tente e aprenda a tomar decisões diferentes à luz da tecnologia, porque não é o natural, dado que ninguém conhece a tecnologia por default, por definição. Então tem um esforço inorgânico, né, de que você está falando muito bem, de emprenhar a tecnologia dentro de todas as decisões do dia a dia, dentro de todos os designs do dia a dia.
E você, Paula, fala muito de democratizar o AI, que acho que tem a mesma coisa, mesmo a ver, tudo a ver, né? E aí, a gente aqui, assim, sabe que, pelo menos eu já vi a luz, o Milton já viu a luz, mas eventualmente pode ser que tenha outras empresas aqui, parceiros, que não viram a luz, assim, que a revolução de LLM, de AI, acho que ela é tão impactante quanto foi a revolução da internet, né? Internet banking, né? Imagina, eu não vou fazer internet banking não, porque minha agência tá boa. Você imagina, não tem como. A revolução do cloud, uma revolução assim que quem também não era óbvio na hora. E aí? E como é que o que a gente pode fazer para o varejo e a indústria e manufatura, os nossos clientes, o ecossistema que está aqui, como é que a gente democratiza AI? Como o AI pode impactar diretamente na vida de todos nós aqui? E é muito bom ouvir vocês, né, aplicando já a tecnologia, mas com foco no resultado do negócio. No fim do dia, né, como você descreveu, Milton, como você descreveu, Geraldo, não é sobre a paixão pela tecnologia, mas é sobre a capacidade de transformação que essa inovação traz. Acho que a mensagem que eu queria deixar aqui para o ecossistema, tão relevante, tão impactante para o Brasil, é que IA generativa não é um hype, está acontecendo. Está acontecendo em grandes corporações, está acontecendo e movendo os ecossistemas de startups, está acontecendo nas pequenas empresas, e é por isso que, assim como a gente democratizou o cloud, Geraldo, né, a AWS foi quem lançou um modelo novo de cloud, a gente acredita que é possível democratizar. E a palavra democratizar, como o Milton enfatizou, ela é importante porque todos nós vamos precisar usar, saber usar, reaprender a fazer os processos a partir do benefício de inteligência artificial, e isso está acontecendo agora. Então, assim, por todas as transformações que a gente viu, Geraldo, nenhuma foi tão rápida. Tão rápida. Tudo que a gente falou há 6 meses atrás sobre IA generativa, já aconteceu 1 milhão de coisas em cima delas, e 1 milhão de outros casos de uso. Então, acho que o recado para o varejo, por exemplo, eu posso trazer outros cases. O iFood é um excelente case também, né? O iFood acho que é um player que começou no varejo ali. E o iFood, para vocês terem uma ideia, com todo esse fundamento de dados que o Milton colocou, sem o qual você não consegue trazer o benefício de negócios, né? Colocou mais de 100 algoritmos, é uma palavra que quase a gente já não fala mais, que a gente já está falando de agentes, a gente já está falando de IA generativa, mas tem mais de 100 micro-algoritmos que guiam o cliente até, né, desde o momento que ele faz o pedido, até o momento que ele recebe na sua casa. Isso está permitindo com que o iFood, por exemplo, tenha alcançado a marca de 120 milhões de pedidos, que é uma escala que no humano, no nível humano somente, seria ou custosa, complexa, difícil de medir resultados. Então, a IA generativa, ela acaba habilitando cenários de negócios que hoje, no modelo mais tradicional de tecnologia, você provavelmente não vai conseguir acessar. Então, é muito importante. E empresas menores, né? A gente tem um caso de uma empresa de componentes médicos que em 8 meses de aplicação, Geraldo, consegue medir resultados de negócio já da ordem de receita incremental. Então, como o Milton colocou, você transforma o seu back-office, né? Você consegue gerar mais produtividade, conectar os processos e mecanismos internos, reeducar a tua força de trabalho, simplificar, mas também gerar objetivos e oportunidades de negócios novas. Então, assim, acho que o recado não é um hype, não são projetos de anos, são microprojetos de semanas, desde que a fundação esteja sendo trabalhada há algum tempo para que você possa trazer aplicações de negócio válidos para o sucesso da sua empresa. Mas, gente, está acontecendo, não é amanhã, né? Como vocês viram aqui. Eu vou dar outro testemunho do está acontecendo. A gente comprou essa empresa Weni, e a gente transformou ela inteira para ser de IA generativa. E aí tem um cliente nosso que faz 300 mil chamados por semana
bastante, assim. E ele, assim, só conseguia atender com o bot antes do generativo, tipo 50%. E de repente ele começou a atender mais de 90%. Assim, dá para entender assim que a demanda pelo call center dele diminuiu por 4 com AI generativa. É uma coisa incrível. Imagina alguém não surfar essa onda. Né? E aí, ô Milton, essa coisa de surfar a onda, né? As ondas. A gente, em 2021, 20, 19, 22, a gente teve uma explosão de fintech no Brasil. E era aquele negócio assim, os incumbentes vão morrer, os incumbentes vão ficar para trás. As fintechs vão dominar tudo, ninguém vai falar mais com os incumbentes. Para que servem os incumbentes? Pois assim, passaram 5 anos, 6 anos, 7 anos, a gente está vendo aí o Itaú só crescendo, só sendo mais lucrativo, só se reinventando. Como é que pode, como é que esse incumbente reagiu tão bem ao boom das fintechs, assim, saiu mais forte? Olha, primeiro, na mudança cultural que a gente vem fazendo dentro do banco, tem um pilar, que tem alguns, mas tem um que eu gosto muito, que é o a gente não sabe tudo. Porque o risco quando você é líder de um segmento e quando você traz resultados muito consistentes ao longo do tempo é você ficar cego e achar que você tem todas as respostas e você fica cheio de ponto cego. Então acho que uma característica do banco sempre foi ter esse olhar, reconhecer que tem gente fazendo coisas melhores do que a gente e que a gente pode fazer melhor. Reconhecer que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para os próximos 100 anos. Então precisa ter coragem para tomar decisões bolds, decisões relevantes. E precisa enfrentar o novo e abraçar o novo com velocidade, é não ter medo do novo. Eu acho que esse é um processo que ele não pode acontecer exclusivamente na administração. Ele é um processo que tem que naturalmente começar no conselho de administração da organização. Senão você convive com um clash cultural muito grande, a administração entendendo que é para lá que a gente vai e o conselho entendendo que o que nos trouxe até aqui é o suficiente. Então essa é uma característica da organização, né? É um banco de controle familiar que está sempre olhando o negócio e o seu investimento na perpetuidade, nunca está com aquela visão de curto prazo, de o que vai acontecer no próximo trimestre ou semestre, tomar decisões corajosas e olhar para frente, qual é o perfil da liderança que eu preciso para os próximos anos, e não necessariamente quem foi que nos trouxe até aqui. A gente falava, a Paula mencionava agora há pouco sobre o iFood, o Fabrício Bloise está no conselho do banco. Né? Há alguns anos era impensável alguém com o perfil do Fabrício sentado num conselho de administração de um banco como o Itaú. Da mesma forma o Paulo Veras, que também é o fundador de um unicórnio da 99, da mesma forma o César Gon da CIET. Então a gente conseguiu ao longo dos anos mudar muito a cultura, trazendo um capital humano que te faça pensar e olhar para frente sempre, ter essa visão de longo prazo. Então, eu acho que na narrativa a gente ficou no canto do ringue, sim, há alguns anos. Você tem toda a razão. O mundo vai acabar, os incumbentes vão acabar. E o incumbente estava ali no canto do ringue, apanhando, calado. E a nossa visão foi de que a gente tinha que voltar para o centro do ringue. Aprender com o que tinha de novo, e esse é o papel do concorrente para a gente. Reconhecer que tem coisas muito bem feitas sendo feitas e que a gente pode fazer igual ou melhor. Aprender rápido e inovar rápido. Não ter medo do novo. E essa foi a decisão. Ao invés de criar um banco digital paralelo, em que os clientes estão no bancão e você não aprende a lidar com a transformação, vamos transformar o bancão. Vamos transformar as pessoas. Vamos transformar e vamos criar um ambiente, não só para atrair talento e capital humano, para fazer 40% dos nossos colaboradores foram contratados depois da pandemia. São 100 mil pessoas, 40% foram contratadas depois da pandemia. 35 anos a idade média dos colaboradores do banco hoje. Então, tem um trabalho gigantesco sendo feito de modernização, de investimento, de criação das condições para que a gente possa continuar avançando. Agora, o mais importante é ter o cliente sempre no centro, e todo o investimento que foi feito permite com que a gente faça isso com muito mais velocidade e ter fome, né, e ter essa vontade de sempre colocar um objetivo maior e se transformar todos os dias.
E você só faz isso se você tem capital humano de primeira qualidade, de pessoas que realmente vivem aquela cultura e pensam no longo prazo. Com agenda de curto prazo, tentando fechar o resultado do próximo trimestre, você não faz a transformação necessária. Olha, muito legal você falando de botar o Titanic para trocar de direção. Não é soltar uma lanchinha. Pode ser o transatlântico e não o Titanic, eu prefiro. Tá bom. Tá bom. Você está certo. Botar o transatlântico para montar, não pegar uma lanchinha e levar meia dúzia de pessoas para o outro lado, né? É isso. E eu me lembro muito, eu sou técnico, assim, que tem o time de manutenção e o time de inovação. Não, é o time. É o time. A inovação tem que estar no negócio. negócio. Vai inovar e vai manter. Time. É isso aí. Muito legal. Bom, mas dito isso, assim, o Brasil, junto com o Itaú e um monte de outras empresas, é bastante inovador nessa questão do mercado financeiro, finanças, pagamentos, né? A gente tem um monte de inovação para dar exemplo para o mundo. E então, acho que isso é um exemplo aqui, Paula, que tem uma engenharia aqui que funciona. E aí, você está aí na fronteira de toda a inovação que está acontecendo na América Latina. Acho que a gente gosta aqui de ouvir, assim, existem outros exemplos que o Brasil está exportando inovação, a América Latina está exportando inovação? Olha, eu acho que aqui tem dois, né, pessoal? Uma salva de palmas. A gente tem dois grandes exemplos de empresas brasileiras mostrando para o mundo como se faz inovação no Brasil, né? E sabe, Geraldo, eu tive o prazer de estar à frente, né, co-liderando uma empresa de pagamentos há pouco tempo atrás. E eu cheguei a viajar muitos países, acho que mais de 30 países. E o exemplo do Pix, Milton, o exemplo do Pix, para não citar nenhuma empresa específica, levou o Brasil como um exemplo de como o arcabouço regulatório, mais tecnologia, né? Nós fomos grandes partícipes da plataforma, junto com os bancos, para poder rodar esse sistema, que na verdade incluiu muitas pessoas no sistema bancário, né, Milton? A gente teve uma adoção nos primeiros anos, aí acho que 2 anos, mais de 70 milhões de adultos da população brasileira aderiram ao Pix. Isso é um senhor caso de inovação, né, resolvendo problemas locais. Só a gente, na verdade, vai conseguir resolver os desafios mais complexos de um país como o Brasil e de uma região como a América Latina. Então, eu acho que o Pix é um exemplo global, sendo copiado, né, por muitos países. A Colômbia está para lançar o deles agora, e tem muito mais inovação no sistema financeiro brasileiro para acontecer, que é muito usando tecnologia como enabler, mas não é sobre tecnologia, é sobre resolver os desafios globais. E essa inovação, ela só vai crescer, porque eu acho que eu volto ao ponto de democratização da inteligência artificial. Quanto mais empresas, mais empreendedores, mais developers fizerem uso dessa tecnologia que aumenta a produtividade e cria oportunidades de negócios novas, impensáveis, mais inovação eu vejo saindo de países como o Brasil e outros países da região da América Latina. Eu não tenho dúvida disso. Você é motivador. É muito. Obrigado, ótimo, muito legal, muito legal. E continuando sobre inovação, o Milton, o Itaú, como você falou, mais de 100 anos, devia ter um monte de mainframe lá que funcionava like a charm, assim. E normalmente, assim, time que está ganhando a gente não mexe. Aí, de repente, veio cloud, um novo jeito de fazer a mesma coisa, só que abre possibilidades, mas assim, gera riscos de mudança, riscos não mapeados antes. E a gente vê aqui, eu já vi várias vezes, várias pessoas do Itaú falando, o próprio AWS falando do caso do Itaú, assim, migrando para cloud. Tem um consultor até do Fabrício, que ele falava assim, Geraldo, um dia ele falou, eu procurei ele lá em 2014, Geraldo, mudança é no amor ou na dor? Mas normalmente é na dor. E assim, foi no amor ou foi na dor que vocês foram para a cloud? E por quê?
Primeiro, para falar de cloud, eu acho que eu não podia estar melhor acompanhado do que a Paula e a AWS. É o nosso grande parceiro nessa jornada de transformação. E a gente falava agora há pouco, o que essa parceria dá certo? Primeiro, porque a gente não tem todas as respostas e a gente aprende juntos todos os dias. Segundo, que são duas organizações que estão absolutamente obcecadas, e a gente aprende muito com a Amazon, essa obsessão pelo cliente. Então, o time extremamente dedicado ao banco e que tem nos ajudado, ensinado, a gente tem aprendido junto a evoluir nessa jornada. Terceiro, foi no amor, eu diria, porque foi por decisão, né? Foi ficando cada vez mais claro de que a gente precisava sair dos monolitos, dos mainframes e avançar para uma arquitetura de microserviço em cloud. Não é só, quando a gente fala de modernizar o banco, não é simplesmente mudar o processamento do mainframe para a cloud, porque aí você não potencializa tudo aquilo que a tecnologia te permite fazer. Ela te dá agilidade, te dá eficiência se bem feito, a escolher o workflow certo, como é que você migra, te dá capacidade de escala muito rápido. Imagina que há alguns anos atrás o banco anunciava um investimento de 3 bilhões de reais num data center, AAA. Naquela época era necessário. A gente viu o crescimento do banco e você tinha que tomar decisões 5 anos antes de investimentos relevantes em data center, senão você perdia a capacidade de processamento. Hoje em dia, quer dizer, você com o parceiro certo, você tem escala e velocidade para colocar soluções no ar. E nada disso seria possível se a gente não tivesse feito todo esse processo. A inteligência artificial não seria uma realidade, especialmente do ponto de vista de processamento, como a gente está vivendo hoje. Então foi no amor. Eu falo que a gente já tem dia e hora para desligar o último mainframe do banco. Quantos bancos do tamanho do nosso no mundo já tem um plano de desligar o último mainframe? A gente tem. E o plano está lá, está definido, a gente acompanha mensalmente como é que tem sido a evolução e a gente vai chegar lá. Um banco 100% online, 100% em cloud, absolutamente modernizado. E essa é a jornada que a gente se propôs a fazer ao longo dos últimos anos. Então você tem que ter a ideia certa, a coragem necessária, quebrar os paradigmas e ter o parceiro certo para que você consiga fazer essa transformação na escala e na qualidade que a operação precisa. Olha, realmente eu não imaginava que estava nesse nível. Não imaginava. E aquele negócio que você falou, tem que ser muito no amor mesmo, porque imagina na perspectiva de quem sempre fez on-premise, o risco de segurança. Está na nuvem, eu posso ser atacado por todos os lados, né? Não tem segurança física, esse medo todo que no final é até contra-intuitivo, que a gente aprendeu, fica mais seguro, porque se você pode ser atacado, você tem que prestar bastante mais atenção. E é muito, e assim, como você falou, enable, coisa que você não imaginava ser possível antes. Imagina se você estivesse no mainframe para fazer o AI, para coletar os dados. Tá maluco, né? Não ia conseguir nunca. Não ia. E aí, mas então assim, essa luz antiga, a gente está falando da luz do AI, mas a luz antiga vimos já. Mas é interessante, assim, que não é consenso ainda. Tem gente ainda que não viu a luz. E imagino que seja seu dia a dia convencer as pessoas a fazer essa mudança para que unlock, assim, viver na modernidade. E para a gente é tão óbvio, mas assim, assim na sua experiência, o que trava, o que faz as pessoas não seguirem, inovarem, estarem up to date nas tecnologias que enable as grandes transformações no negócio delas? Olha, Geraldo, eu acho que tem um grande consenso aqui, né? Quando você faz uma pergunta dessas para alguém que lidera a AWS, talvez a expectativa seja que a resposta seja relativa à tecnologia. Não é. A resposta não é. A resposta, eu acho, Geraldo, que eu mais tenho visto, e claro que as empresas, as indústrias, né, de cada país diferentemente, tomam decisões em momentos diferentes, mas o que leva a essa tomada de decisão é uma visão da liderança sobre quais são os resultados de negócios que uma mudança desse tamanho, que é complexa, né, Milton? E que vão acontecer erros. Erros vão acontecer. Não é um processo
que vai ser um passeio no parque. Realmente, existe um desafio. Mas se a liderança não conseguir enxergar e não tiver essa visão, e a sua visão, de que há benefícios de negócios atrelados, de que a cultura precisa mudar para acompanhar esses resultados esperados, esse para a gente é o maior bloqueio que a gente encontra. Agora, isso é normal também, né? Cada instituição tem a sua história. O que a gente faz para ajudar? A última parte das nossas conversas com clientes é a tecnologia, o dive deep em tecnologia. A primeira conversa é uma conversa que ajuda, e aí vem a nossa cultura, a work backwards from the customer, né? Então a gente tem essa visão e a gente procura ajudar os nossos clientes a trabalhar de trás para frente nessa visão de negócios. E a gente tem alguns mecanismos, né? A gente tem o Executive Vision, onde a gente trabalha com as lideranças de negócio das empresas e não de tecnologia. É um time só, é o time da empresa que está mergulhado nessa visão de transformação tecnológica, mais uma vez, por resultados de negócios. Não é praticar, né? Fui para a cloud, não é isso, é uma visão de negócios. Então, as companhias que mais sucesso têm são as companhias que estão olhando para a transformação de cultura, para a visão de resultados de negócio e encaram de frente o desafio que é uma transformação monolítica. E que levava anos, Milton, mas eu ouso dizer que com a IA generativa não vai mais levar tanto tempo. Então, talvez o processo, né? E quando o Itaú, por exemplo, declarou abertamente, né, que está indo 100% para a nuvem, você não imagina, Milton, o número de outros bancos, a gente é uma empresa global, e outras fintechs, e outras empresas reguladas, vieram para a gente perguntando qual é o case, né? Como? Pergunta que você fez agora para o Milton. Como é que houve esse êxito todo? Então, esse é um exemplo de como o Brasil também está entrando na agenda de transformação global a partir do nosso caso. Que legal. Essa agilidade também de mudar. Como? Isso é uma característica da gente, de fato. Última pergunta para a gente terminar. Vocês vão me ajudar numa próxima sessão que eu vou falar uma apresentação sobre o futuro. E vocês vão me ajudar. Como é que vai ser os setores de vocês daqui a 10 anos? Pode ser daqui a 2 a resposta? Pode também, funciona para mim. Eu tenho a impressão, Geraldo, que a gente falava agora, a gente está diante da maior revolução dos últimos séculos. Quando a gente olha a Revolução Industrial, teve um papel super relevante, eu acho que a gente está diante de uma revolução ainda maior. Tem muita gente ainda lutando, né, e desafiando o papel que a inteligência artificial generativa vai ter. A nossa visão é que é uma realidade, está acontecendo e está acontecendo com muita ênfase. Então, não tenha medo do novo, né? Por que a gente conseguiu fazer a transformação do banco na velocidade que a gente conseguiu? Porque a gente não teve medo do novo, a gente abraçou o novo, né? A gente não ficou defendendo o legado, porque essa defesa não cabe a nós, cabe ao cliente, cabe ao mercado, cabe à tecnologia, à inovação que está vindo. Então, o que eu acho que vai acontecer daqui a 10 anos, com tudo que vem pela frente, a gente vai continuar entregando cada vez mais de forma contextualizada, né, um atendimento ao nosso cliente de uma forma cada vez mais hiperpersonalizada, em que os clientes vão se sentir únicos. Você não desenvolve mais produtos e soluções para milhões de clientes massificados. Você não trata mais o cliente como um segmento. Você trata o cliente como um cliente. Ele é um CPF. E não importa a renda, ele pode ter a mesma renda que o vizinho, mas o comportamento dele é diferente, as necessidades dele são diferentes. Então essa mudança que a gente fez no banco, de sair dessa visão de produto e estrutura de atendimento visão-produto, para ter uma visão de jornada, o banco modernizou 300 jornadas, para que a gente consiga entender as necessidades do cliente. E os enablers vão surgindo, é a tecnologia, é a cloud, inteligência artificial e todas as que vão surgir com o passar dos anos. Mas o mais importante é que se você tem uma companhia orientada para fazer o certo e tomar decisões pensando no que é melhor para o cliente, ainda que no curto prazo aquilo te custe, e todas as decisões que a gente toma no dia a dia custam para a gente no curto prazo, mas o valor presente líquido dessas decisões é super positivo, porque você aumenta o lifetime dos nossos clientes. Então, essa é a jornada que a gente vai continuar perseguindo. Daqui a 10 anos, o que a gente quer é continuar sendo relevante, continuar inovando, modernizando
Eu não sei quem vai estar à frente do banco, mas certamente vai ser a pessoa com o melhor perfil para aquele momento, que eu acredito muito, e aí eu encerro, de que eu estou CEO, eu não sou o CEO, e essa lógica te dá uma visão de que é uma corrida de revezamento, e você precisa passar o bastão para a pessoa certa, na hora certa, com o perfil certo, para liderar o banco naquela próxima jornada e naquele próximo desafio, na melhor posição possível. Muito legal. Olha, eu vou rapidamente encerrar aqui. Eu acho que o futuro, no nosso caso da AWS, falando de tecnologia, é um futuro onde as proporções do impacto da IA generativa só estão no começo, né? A gente antes tinha anúncios globais anuais, hoje a gente vive um reInvent, que é o nosso evento, né, que não é tão legal, né? Aqui é o evento mais legal, mas o nosso reInvent, onde a gente costumava anunciar grandes inovações, a gente está vivendo um reInvent a cada dia. A cada dia. Então a velocidade da inovação vai aumentar. Agentes, a gente não falou de agentes de IA generativa. Eles estão aqui, eles vão aumentar nossa produtividade, eles vão ajudar em algumas tarefas específicas. E eu acho que a gente ainda está por vir muitas dessas inovações baseadas nessa infraestrutura de cloud, a gente vai continuar vendo. Então, e eu não sei se são 10 anos, tá, Geraldo? Eu acho que a gente está falando de uma IA generativa, super IA generativa, talvez no próximo ano ou 2. Muito obrigada, viu, Geraldo? Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado, Paulo, acho que obrigado. Todo Obrigado, mundo gostou? pessoal. Gostaram? Foi bom? Boa. Obrigado. Obrigado. Muito legal.